Olá! Está começando mais uma edição do Espaço Unisanta. Tem muita coisa legal por aqui. No Cá Entre Nós dessa semana você vai ver uma entrevista especial gravada no Teatro Coliseu em Santos com o maestro José Consani. O patriarca da Independência foi homenageado com uma exposição no pátio do Colégio Santa Cecília. O frio chegou e o Boas Ideias traz receitas para você ficar aquecido nesse inverno. Tudo fácil e rápido de preparar. Dá tempo de pegar a caneta e o papel para anotar. Ele começou a estudar música aos 14 anos. Na faculdade, decidiu se voltar para a regência. E hoje, aos 33 anos, José Consani é maestro adjunto da Orquestra Municipal de Santos. Eu conversei com ele em um dos teatros mais bonitos do país. Falamos sobre sua carreira e sobre a música clássica no Brasil. Meu interesse sempre veio desde pequenininho. Eu nunca tive muita referência em casa, meus pais nunca foram grandes ouvintes. Minha mãe, que ouvia um pouco mais, ela era meio essa geração dos anos 70 de roqueira e tal, então era um pouco mais do que tinha, mas na verdade ninguém era muito interessado em música. Mas eu sempre gostei desde pequeno, acompanhei algumas coisas, assim, ficava xeretando os discos dos meus pais, assistia na TV Manchete antes de ir para a escola, ligava a TV Manchete porque ficava passando umas musiquinhas clássicas, tipo Richard Clayderman, trilha sonora de filme. E era a minha experiência com isso. Aí quando eu fui crescendo um pouquinho, fui me interessando um pouco mais, com uns 9, 10 anos fui querendo ouvir e arrumar meus próprios discos e comecei nessa de roqueiro, assim, ouvindo rock. Minhas primeiras bandas eram Guns N' Roses, Metallica, Nirvana e comecei a me interessar por isso, comecei a querer aprender a tocar. E aí que foi, entrei pro lado negro da força. Comecei a tocar com... Meu primeiro desejo, minha primeira paixão que eu queria aprender a tocar era a bateria. Mas o meu pai, sabiamente, não me deu uma bateria e falou, espera um pouquinho, isso com uns 10 anos mais ou menos. E aí, quando eu vim pra cá, porque eu morei aqui na Baixada dos 12 aos 18, eu acabei convencendo meu pai a me deixar aprender a tocar guitarra. Comecei a estudar bastante, me interessei muito pelo instrumento e por música e tal. E aí eu fui estudar em São Paulo, numa escola que tinha uns moldes de uma escola de música popular, de instrumento popular de São Paulo. Eles tinham uma espécie de convênio com o Instituto de Los Angeles, que chama MIT, se não me engano, Musicians Institute, alguma coisa assim. Comecei a estudar e lá que fui me aprofundando e tal, fui querendo conhecer um pouco mais a parte teórica, estrutural de música, mas sempre nessa onda de guitarra. E aí estudei uns 4 anos lá, era o tamanho do curso, né? No meio disso eles abriram uma época um curso de teoria. Era um curso que dava um pouco de base de harmonia, contraponto, era uma coisa um pouco mais aprofundada. Porque o nosso curso de guitarra era muito mais prático do que teórico. E aí eu quis fazer, e nessa acabei me interessando muito, quis fazer faculdade de música, depois perto do segundo colegial resolvi que o que eu queria fazer era isso mesmo. Antes eu tinha a ideia de fazer alguma coisa ligada à tecnologia da informação, que era a área do meu pai, quis fazer arquitetura, quis fazer física, mas acabei falando, não, vou fazer música mesmo, depois se não der certo eu faço alguma outra coisa que me dê dinheiro. E aí eu fui fazer música e aí, dentre todas as possibilidades, o que eu achei que era mais viável para aquilo que eu queria era o curso de composição em regência, mas eu fui mais por conta da composição. E daí eu cheguei na faculdade e eu acabei me identificando muito mais com o meu professor de regência do meu professor de composição, que eram os dois pilares do pensamento da faculdade, né? E aí a coisa foi indo e aqui estou. Eles ficaram meio preocupados, porque até por uma falta de conhecimento do tipo de possibilidades que você tem dentro do mercado, né? De música, eles não têm nenhuma referência disso, nenhuma referência artística. Minha família era toda de profissões mais tradicionais e tudo mais. Meu pai veio de uma família de marceneiros, minha mãe fez letras Então, eles ficaram um pouco preocupados, não conheciam muito, mas por outro lado eles me deram um incentivo, inclusive meu pai, porque meu pai, a grande profissão que ele queria ter seguido era engenheiro civil. E ele não pôde fazer porque era um curso de período integral na época.
E ele não tinha condições de fazer, porque tinha que pagar a faculdade e trabalhar. Então ele acabou fazendo matemática com processamento de dados e entrou nessa onda de informática. Mas ele nunca fez o que queria, então acho que ele nessa não quis cometer o mesmo erro, quis me dar o privilégio que ele não teve. E eles deram um apoio. Na verdade, meu pai me apoiou bastante, assim, desde o início. Ele que me sugeriu estudar nessa escola em São Paulo, quando ele viu que eu estava interessado mesmo, que eu estava empenhado em estudar. Ele falou, tem uma escola em São Paulo, você não quer? Eu já até conheci a escola, mas eu nunca vou sugerir isso para ele. Mas ele me sugeriu, ele que me botou. Ele me levava para São Paulo para ensaiar com as minhas bandas, então ele me deram um bom apoio, na verdade. Ficaram preocupados, mas nunca se colocaram na frente, muito pelo contrário, me deram uma forcinha sempre. Essa história de que música clássica é uma coisa de gente mais velha é um mito, na verdade. Primeiro que todo mundo que é velho, que toca, que é regente, começou novo, muito novo de fato. E tem uma comunidade jovem que é bastante interessada, não só em ouvir, mas também em tocar, né? Eu trabalhei numa orquestra jovem em Guarulhos, e a orquestra toda, boa parte do naipe de cordas, assim, é uma faixa etária entre 17 e 22 anos no máximo. Então, e assim, gente que já toca 5, 6 anos para estar lá. Então, na verdade tem um público jovem, se a gente vê os concertos aqui, tem um público jovem que vem assistir, gente que gosta e tal. E aí, entrando nessa escola, que foi quando eu tive o maior contato com o mundo profissional de música, eu vi que tinha muita gente fazendo essa escolha por ser músico profissional, então eu não me senti um peixe fora da água, assim. Na verdade, essa escola foi o grande divisor de água, assim, foi o que me deu um respaldo, foi quando eu comecei a ter contato com gente que escolheu ser músico profissional e vi que eles tinham condições de manter sua própria vida, manter sua família e ter uma vida razoável e digna, como mais ou menos a que eu tinha, né? Sem grandes luxos, mas uma vida satisfatória. Obviamente que eu quero ficar milionário, mas não sei se vai ser sendo músico nessa vida, quem sabe, né? Eu saí da faculdade, entrei nessa orquestra que tinha uma espécie de estágio de composição e regência. Tinha é uma orquestra feita de bolsistas e algumas dessas vagas de bolsista exigem que sejam estudantes de composição ou regência. Os estudantes de composição levam suas peças para a orquestra tocar e comentar o que funciona, o que não funciona, coisas do tipo. É um espaço muito interessante, na verdade, que a gente na faculdade não tem, porque a faculdade não tem estrutura de um grupo onde você pode experimentar, pode ir lá, reger e ver o que... Porque o músico, tudo bem, você está com seu instrumento no quarto, você toca, né? Você sabe o que está funcionando, o que não está, como é que você tem que corrigir aquele dedilhado, essa passagem. A gente não, você só sabe se o que você está fazendo funciona quando a orquestra responde ou não. Se não tem orquestra, não tem muito como saber. Então, é uma estrutura que falta em todas as faculdades de música que eu conheço, na verdade, daqui, né? E esse foi um espaço muito importante, na real. Eu entrei lá como estagiário, e aí, com o tempo foi passando, se criou um cargo de regente assistente, aí que eu entrei lá como regente. Em comemoração à Semana do Patriarca da Independência, os alunos do terceiro ano realizaram uma exposição de banners sobre a vida e curiosidades do santista José Bonifácio. As 12 obras foram expostas no pátio do Bloco D e tiveram a orientação do professor de História, João Carlos. A ideia foi justamente inserir a escola dentro da Semana José Bonifácio, Patriarca, né? Semana do Patriarca, que é um evento do calendário oficial da Prefeitura, e ao mesmo tempo fazer com que os alunos comecem a refletir sobre a participação política, né, dentro desse contexto social que o país vive.
Os estudantes dividiram os trabalhos em 4 blocos, tratando da biografia, processo da independência, maçonaria e curiosidades. Os alunos participaram de todas as etapas do projeto. Primeiro eles fizeram uma pesquisa efetiva sobre toda a biografia do José Bonifácio e as suas ações e atitudes em relação à independência e também em relação à maçonaria. E depois, aí sim, depois dessa pesquisa geral, foi dividido em banners para demonstrar justamente como foi essa pesquisa e quem é a importância desse homem. Esse é o primeiro ano do projeto e a ideia do professor é torná-lo fixo no calendário escolar, para que os próximos alunos saibam da importância do patriarca. Com esse friozinho, impossível não querer um chocolate quente, não é? Melhor ainda se for de Nutella. Então, aproveite as dicas deliciosas que o Boas Ideias vai te dar. Começar com os cookies e depois vamos fazer chocolate quente de Nutella. Os cookies são muito fáceis de fazer, porque você só precisa de 3 ingredientes: farinha de trigo, Nutella e um ovo grande. Além disso, separe uma tigela grande, papel manteiga, uma forma e um copo de medida. Antes de começar, pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Meça uma xícara de farinha e vire na tigela. Adicione uma xícara de Nutella. Adicione o ovo e misture. Quando se transformar nessa pasta, pegue um pouquinho de massa e molde os cookies. Leve ao forno por cerca de 7 minutos. Enquanto os cookies estão no forno, vamos para o chocolate quente. Para uma caneca, você vai precisar de leite, Nutella, chantilly e marshmallows. O primeiro passo é dissolver a Nutella. Meça aproximadamente 70 ml de leite em uma panela ainda fria, adicione o leite e as 2 colheres de sopa de Nutella. Ligue o fogo de médio para baixo. Agora mexa para a Nutella derreter. Desligue o fogo e adicione mais 150 ml de leite e mexa bem. Com muito cuidado, vire na sua caneca e adicione o chantilly e os marshmallows. Voltando para o forno depois de 7 minutos, você vai encontrar os cookies assados por fora e fofinhos por dentro. Agora, você pode curtir suas deliciosas receitas. Uma delícia, hein? Vou testar. Obrigada pela companhia e acesse o nosso Facebook e deixe a sua opinião. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, às 1h05 da tarde. Beijos, tchau!